Olá, meus amigos. Nesse nosso bloco, nesse nosso módulo, nessa nossa videoaula, nós vamos, através da resolução de algumas questões, comentar, aprender um pouco mais sobre o tema da sentença penal, galera. Perfeito? Galera, lembrando a vocês, mais uma vez, que as nossas videoaulas funcionam como forma de complemento ao nosso estudo, que é realizado primordialmente através do nosso material em formato .pdf. Perfeito, galera? Nas videoaulas eu vou trazer aquilo que eu entendo seja mais relevante para o nosso estudo, através das questões comentadas, que podem ficar no fim da aula, ou como eu faço, às vezes, selecionando algumas questões e comentando as questões durante a videoaula, e dentro das questões discorrendo sobre aquilo que eu reputo ser mais importante no que se refere à teoria. Perfeito, galera? Então, como o nosso tempo é curto, e até por isso a gente otimiza o tempo de vocês, vamos começar de uma vez? Coloca na tela, por favor. 2008, TCE, Alagoas, Procurador. A perda da função pública constitui efeito da condenação quando aplicada pena igual ou superior a: alternativa A, 4 anos nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública, independentemente de motivação na sentença. B, 4 anos nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública, desde que a sentença apresente a necessária motivação. C, 1 ano nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública, desde que a sentença apresente a necessária motivação. D, 1 ano para qualquer crime, desde que a sentença apresente a necessária motivação. E, 1 ano nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública, independentemente de motivação na sentença. Galera, a alternativa correta é a letra C. Nos termos do artigo 92 do Código Penal, a perda da função pública é considerada um efeito extrapenal, que é também específico e não automático. De acordo com o artigo 92, vamos lá. Por não ser automático, se exige o quê? Que a sentença declare, fundamente e declare que há a perda do cargo. Ou seja, o simples fato do camarada ser condenado não é suficiente por si só para que haja a perda da função pública. É necessário que haja fundamentação na sentença nesse sentido. Além disso, não é qualquer pena. Ele vai perder a função pública, o agente, se ele for condenado a uma pena superior a 1 ano nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública. Exemplo, peculato. Perfeito, galera? Ok? Ele também pode perder a função pública se ele for condenado a uma pena superior a 4 anos num crime comum, por exemplo, homicídio. Mas aí não é 1 ano, é acima de 4 anos. Perfeito? Não é o caso. Portanto, a questão está correta, porque ela diz 1 ano nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a administração. Correto? Desde que a sentença apresente a necessária motivação. Também está correto, porque se exige fundamentação, se exige que o juiz fundamente e decida se há ou não a perda do cargo. Por quê? Porque esse efeito ele é não automático. Beleza, galera? Portanto, a alternativa correta é a letra C, galera. Ok? Alternativa correta, letra C. Perfeito? Próximo. 2009, TJ, Sergipe, analista judiciário. Os efeitos extrapenais, só para deixar claro mais uma vez, galera, extrapenal é o efeito que não é penal. Mas como assim não é penal? Ele não decorre de um processo penal? Sim, mas ele não influencia na esfera da vida criminal. Ele influencia em outras esferas da vida. No caso da perda da função pública, por exemplo,
influencia na vida laborativa, na vida profissional do camarada. Perfeito, galera? Ok? Tranquilo? Vamos sair daqui. Bom, os efeitos extrapenais da condenação previstos no artigo 92 do Código Penal Brasileiro são: A. Não específicos e genéricos. B. Automáticos e secundários. C. Específicos e não automáticos. D. Primários e não automáticos. E. Genéricos e específicos. Galera, o que é efeito primário? Efeito primário é aquilo que se espera da norma penal, da sanção penal. Ou seja, a própria pena. Então, o que é um efeito que não é primário? É um efeito secundário. Os efeitos extrapenais, eles necessariamente são secundários. Ok? Necessariamente. É possível que você tenha efeitos secundários que não são extrapenais, que são penais, como, por exemplo, a reincidência, que não é um efeito primário, porque não é o objetivo principal, mas ele é um efeito derivado e que influencia na vida criminal, na vida penal do infrator. Vai ter reflexos, pode ter reflexos lá na frente. Perfeito, galera? Tranquilo? Então, esses efeitos do artigo 92, eles são primários? Não, eles não são primários. Está errado aqui, então. Eles são secundários? Secundários são. Mas eles são automáticos? Não, eles não são automáticos. O parágrafo único deixa claro que é necessário que haja fundamentação, que o juiz explicitamente declare que aquele efeito irá ocorrer. Perfeito, galera? Então, eles não são automáticos. Ok? Não são automáticos. E são específicos por quê? São específicos por uma razão muito simples. Porque eles não se aplicam sempre. Eles não se aplicam sempre. Ok? Eles se aplicam apenas em determinados casos. Ok? Então eles são específicos. Se eles se aplicassem em quaisquer casos, por exemplo, reincidência, sendo condenado, você vai ser reincidente. Se você viesse a condenado posteriormente, é claro. Vai gerar reincidência. Então a reincidência pode ser considerada um efeito genérico. Perfeito, galera? Os 92 não são. Tá? Então, não é genérico, não é automático, não é primário, tá? E o que sobra? Específicos e não automáticos. A alternativa correta é a letra C. Perfeito, galera? Portanto, alternativa correta, letra C. 2011, TRE Amapá, analista judiciário. Sobre a sentença, é correto afirmar que o juiz, ao proferir a sentença condenatória, não poderá fixar em favor do ofendido valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, devendo a discussão ser dirimida no juízo cível. Isso está errado, galera. Com a reforma ocorrida em 2008 no sistema penal brasileiro, no sistema processual penal, o juiz passou a poder fixar valor mínimo para a reparação dos danos em favor do ofendido, ok? Como forma de agilizar essa reparação. Quando um crime é praticado, ele gera um dano. E ele pode gerar danos na esfera civil para a vítima, ok? E o juiz da sentença, o juiz do processo penal, quando ele fixa a sentença penal condenatória, ele profere a sentença penal condenatória, ele pode, desde logo, fixar um valor mínimo para a reparação dos danos na esfera civil. Posteriormente, se o ofendido quiser, ele pode pegar essa sentença e executar no juízo civil, para agilizar. Ou, se ele achar que aquele valor não está legal, que ele deveria receber mais, ele pode liquidar, fazer a liquidação para a apuração do valor devido, para depois executar. Ok? Perfeito? Tranquilo, galera? Aquele valor ali fixado pelo juiz não é um valor definitivo, tá bom, galera? Ok? E também nada impede, e durante o processo criminal, o ofendido ajuiza uma ação civil com vistas à reparação, com vistas a obter reparação do dano. Nada impede.
Nada mudou com relação a isso, ok? O único incremento foi que agora o juiz pode fixar já um valor mínimo. Portanto, o item está errado. Artigo 387, vamos ler? O juiz, ao proferir sentença condenatória, 4. Fixará valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. B. Qualquer das partes poderá, no prazo de 5 dias, pedir ao juiz que declare a sentença, sempre que nela houver obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão. Isso aqui, galera, fala dos embargos de declaração. Estaria certa a questão se não fosse isso aqui, ó. Prazo de 5 dias. Está errado. Por quê? De acordo com o artigo 382 do CPP, o prazo é de apenas 2 dias. E não de 5 dias para o manejo dos embargos de declaração. Vamos ler? Qualquer das partes poderá, no prazo de 2 dias, pedir ao juiz que declare a sentença, sempre que nela houver obscuridade, ambiguidade, contradição ou dúvida. Portanto, o item está errado. C. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, desde que, em consequência, não tenha de aplicar pena mais grave. Essa primeira parte aqui, galera, está correta. E trata do que se chama de emendatio libelli. O que é isso? É o que está escrito no artigo 383, vamos ler? O juiz, sem modificar a descrição contida no fato, a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, gravem isso, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave. Perfeito, galera? Tranquilo? O que é isso? Vou dar um exemplo. Imagine que o MP denuncia alguém pelo crime de furto. Artigo 155 do CP. Ok? Só que na denúncia, o MP descreva uma conduta que na verdade é roubo. Ele diz que o camarada invadiu a loja da vítima e, ameaçando-a com uma arma, subtraiu diversos pertences da loja e dinheiro. Isso é furto? Não, isso é roubo. O Ministério Público fez besteira e capitulou a conduta como furto. Colocou na denúncia. Furto. Está errado. Isso daí é roubo. O juiz, quando for proferir sentença, ele pode simplesmente ignorar essa capitulação como furto e condenar por roubo. Está previsto no artigo 157 do Código Penal e tem pena mais elevada do que a do furto. Mas isso não é prejudicial ao réu? Sim, mas não há prejuízo nenhum, em tese, porque o fato já estava descrito ali como roubo, e o réu se defende dos fatos. Logo, como já havia a plena descrição dos fatos, o juiz pode simplesmente entender que o réu teve a oportunidade de se defender daqueles fatos e não haveria prejuízo algum em condená-lo por roubo. Ok, galera? O fato de estar escrito furto na denúncia é irrelevante nesse caso, perfeito? Isso é emendatio libelli. Portanto, galera, a questão está correta até aqui. Daqui para cá está errada. Que ela diz que só pode fazer desde que, em consequência, não tenha de aplicar pena mais grave. Está errado. Porque ainda que ele tenha de aplicar pena mais grave, ele pode fazer isso. Perfeito, galera? Portanto, o item está errado. D. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória ainda que o MP tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada. Galera, isso está correto. O Ministério Público ele não pode desistir da ação. Mas como ele não pode desistir, às vezes ele se convence de que fez besteira e requer a absolvição. Diz: juiz, olha aqui, eu denunciei o cara, mas eu estou verificando que está provado aqui que ele não fez nada. Então, por favor, absolve ele aí. Ele requer a absolvição. O juiz pode simplesmente ignorar e condenar a si mesmo, que o juiz não está adstrito ao que pensa o Ministério Público. Aliás, ele não está nem aí para o que pensa o Ministério Público, e assim tem que ser. Ainda que o MP tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada. Por quê? Porque elas decorrem da lei. Então, independentemente do Ministério Público suscitar agravantes, olha, tem que aplicar essa agravante aqui, porque está no artigo 61 do Código Penal. Independentemente do MP não fazer isso, o juiz pode reconhecer, porque o reconhecimento das agravantes é um dever do juiz, porque elas decorrem da lei. Perfeito, galera? Isso está no artigo 385 do CPP. Vamos ler? Artigo 385.
Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o MP tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada. Perfeito? Portanto, o item correto havendo aditamento da denúncia, cada parte poderá arrolar até 5 testemunhas, no prazo máximo de 5 dias, ficando o juiz na sentença adstrito aos termos do aditamento. Isso aqui, esse havendo aditamento da denúncia, está se referindo a mutatio libelli, que é a irmã da emendatio libelli. A diferença da mutatio libelli para a emendatio libelli é que na emendatio libelli, que a gente acabou de ver, o fato está perfeitamente descrito na denúncia. O que está errado é a capitulação, é a tipificação do fato, que no exemplo foi colocado como furto quando era roubo. Esse era o erro, mas o fato estava perfeito. Na mutatio libelli é diferente. O fato descrito na denúncia foi um fato que posteriormente se mostrou equivocado. Posteriormente se descobriu alguma prova nova que deixou evidente que aquele fato já não era o que aconteceu na realidade. Vou dar o mesmo exemplo. O Ministério Público denuncia alguém por furto. Só que nesse caso, ele não descreve a conduta do roubo. Ele descreve uma conduta de furto. Ok? Ele descreve, por exemplo, que o camarada entrou na loja e viu a loja, a dona distraída, furtou alguns pertences e também levou dinheiro. Descreveu um furto, correto? E capitulou como furto. Posteriormente, se descobre, através de oitivas de testemunhas e outras provas, que na verdade não foi um furto, foi um roubo. Foi um roubo, porque ele ameaçou um segurança na entrada, ou ameaçou a própria dona da loja. Descobre-se que na verdade houve ali uma grave ameaça, que caracteriza o roubo. Ou seja, surgiu um fato novo. Esse fato novo não estava contido na denúncia. E como eu disse que o réu ele se defende dos fatos, vocês se lembram? Se esse fato não estava na denúncia, o juiz não pode condenar o réu por roubo, porque o fato não estava na denúncia. Ah, mas ficou provado o fato durante o processo. Exatamente por isso que o Código de Processo Penal permite o aditamento da denúncia, já que ficou provada a existência de um outro fato. E aí o Ministério Público pode aditar a denúncia e as partes... Aí vai ser criada uma mini instrução processual penal após o aditamento da denúncia. Por que vai ter uma mini instrução processual após o aditamento da denúncia? Por uma questão muito simples. Porque como houve o aditamento da denúncia, surgiu uma nova acusação. A verdade é essa. Surgiu uma nova acusação. Porque a acusação que era de um furto, que descrevia um fato de furto, passou a ser uma acusação que descreve um fato de roubo. Então você tem que dar oportunidade para que as partes produzam provas, para que as partes se manifestem, notadamente o acusado. Beleza, galera? Então, havendo aditamento, isso é a mutatio libelli, galera. Perfeito? Isso é a mutatio libelli. Havendo aditamento da denúncia, cada parte poderá rolar até 5 testemunhas, no prazo de 5 dias, ficando o juiz na sentença adstrito aos termos do aditamento. Galera, a questão está errada. Por quê? Porque não são 5, são 3 testemunhas. É uma mini instrução. Cada parte pode rolar até 3 testemunhas para essa nova instrução processual complementar. Tá? O prazo, de fato, é o de 5 dias. Vamos ler o parágrafo 4º do artigo 384. Havendo aditamento, cada parte poderá rolar até 3 testemunhas no prazo de 5 dias, ficando o juiz, na sentença, adstrito aos termos do aditamento. Perfeito, galera? Ou seja, o juiz não pode sair daquilo ali que foi colocado no aditamento. Se o Ministério Público, por exemplo, fizer um aditamento porco, entendeu? E não incluir determinados fatos, ainda que tenham sido provados lá antes do aditamento, o juiz não pode condenar pelos novos fatos, por uma questão muito simples. A denúncia, no caso aqui, vou botar a denúncia mesmo. A denúncia é o projeto da sentença. O juiz fica adstrito. O juiz não pode condenar o acusado por algum fato que não foi descrito na denúncia. Se o aditamento foi porco, a sentença vai ser ruim. Natural. Perfeito, galera? Portanto, o item está errado. 2010, TRE Rio Grande do Sul, analista judiciário, área judiciária. A foi denunciado pela prática de furto, tendo a denúncia narrado que ele abordou a vítima e, após desferir-lhe socos e pontapés,
violência que caracteriza o quê? Roubo. Ok? Subtraiu para si a bolsa que ela carregava. Ora, o MP chamou de furto, certo? E daí? Falou que é furto, mas não é furto. Acabou de narrar um roubo, então o juiz simplesmente pode ignorar essa capitulação como furto e condenar o camarada pelo roubo. Isso é o quê? Mutatio libelli, né? Claro que não. Não confundam isso. Isso é emendatio libelli. Ok? Para vocês não esquecerem, a mutatio libelli é mais fácil de lembrar. Porque na mutatio, o MP tem que mudar a denúncia para que o camarada seja condenado pelo novo fato. Na emendatio, não tem necessidade de mudança na denúncia. Vocês não vão esquecer mais. Tá bom, galera? Portanto, a alternativa correta é a letra C. O juiz pode dar aos fatos classificação jurídica diversa, condenando o réu pela prática de roubo. Perfeito, galera? Tranquilo? Artigo 383, emendatio libelli. Tranquilo, galera? Já leu esse artigo. Vamos para a próxima? 2009, MPS Sergipe, analista. Sentença absolutória imprópria é aquela em que o réu A. é condenado, mas depois tem reconhecida a prescrição da pretensão punitiva. B. absolvido por insuficiência de provas. C. condenado, mas recebe perdão judicial. D. absolvido, mas recebe medida de segurança. E. absolvido em primeira instância e, provido recurso do Ministério Público, condenado pelo tribunal. Galera, sentença absolutória imprópria é aquela no qual o agente, embora absolvido, ele recebe o quê? Uma medida de segurança. Porque se considera que ele é perigoso, periculosidade. E precisa, portanto, de tratamento. O cara, por exemplo, é 2-2, malucão. Entendeu? Vai ser absolvido, porque ele era inimputável. Então não pode ser condenado, vai ser absolvido. Se ao tempo da infração ele era inimputável, já era malucão da cabeça. Se ele já era malucão da cabeça, já era inimputável, vai ser absolvido. Mas vai ficar solto por aí? Não, porque ele é perigoso, tem periculosidade. Logo, vai ser aplicada a ele uma medida de segurança de tratamento ambulatorial ou internação, a depender do caso. Perfeito, galera? Portanto, a alternativa correta, letra D. Ela é imprópria por quê? O nome é absolutória imprópria, porque na absolutória, via de regra, você não tem nenhum tipo de sanção, né? E na absolutória imprópria, apesar do camarada ser absolvido, ele recebe uma sanção, que é a medida de segurança, que embora não seja pena, é considerado uma sanção penal. Beleza, galera? Tranquilo? Alternativa correta, letra D. 2010, TRE Acre, analista judiciário. No caso de ação penal por crime cometido contra a vítima maior de 60 anos, em que o Ministério Público não pediu a aplicação da agravante por tal circunstância, o juiz, ao proferir sentença. Vamos lá. O fato do crime ser cometido contra a vítima maior de 60 anos é uma agravante prevista no artigo 61 do CP. Tá? É uma circunstância agravante. O Ministério Público não pediu a aplicação. Esqueceu. O juiz pode proferir sentença considerando essa agravante? A gente já viu que sim. O juiz pode fazer isso. Isso tem previsão aonde? No artigo 385 do Código de Processo Penal, por uma razão muito simples. Essas agravantes decorrem da lei. Então, independentemente do MP pedir, o juiz tem que reconhecer. D. Pode levar em conta a agravante e aumentar a pena. Tá bom, galera? Portanto, a alternativa correta é a letra D, artigo 385 do Código de Processo Penal. 10º exame unificado da ordem. No curso de uma investigação policial que apurava a ocorrência dos delitos de sonegação fiscal e evasão de divisas, o procurador da República X requereu ao Juízo Federal Criminal medida securatória, já que obteve documentos que informavam os bens que teriam sido adquiridos pelo investigado com proventos da infração penal. O juiz federal decretou a medida securatória que foi cumprida a contento. A partir do caso apresentado, assinale a alternativa que indica a medida assecuratória adotada. Galera, a medida foi o sequestro. Por quê? Vamos ler o artigo 125? Caberá o sequestro dos bens imóveis
adquiridos pelo indiciado com os proventos da infração, ainda que já tenham sido transferidos a terceiro. Galera, a medida securatória cabível para o bloqueio de bens imóveis adquiridos com os proventos da infração é o sequestro. Beleza, galera? A questão deixa claro que o bloqueio, a constituição judicial, ocorreu sobre os bens, sobre os proventos da infração, sobre os bens adquiridos com os proventos da infração. Portanto, bens ilícitos. Ok? Perfeito, galera? Se fosse sobre o patrimônio lícito, seria outro tipo de medida seguratória. Perfeito, galera? Portanto, a alternativa correta é a letra C, galera. Tranquilo? Galera, e assim a gente termina mais uma etapa, mais um bloco da nossa preparação rumo à tão sonhada aprovação aqui no nosso grande, querido e amado Estratégia Concursos. Galera, lembra você que as nossas videoaulas são material apenas complementar ao nosso estudo primordial, nosso estudo principal, que é realizado através do material em formato .pdf. Beleza, galera? Um abraço a vocês.